Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E para responder à calamidade, Luís Montenegro anuncia um PTRR, o PRR português. Viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro nesta quinta-feira em Alcácer do Sal, um dos municípios mais afetados pelas cheias. Teremos um PTRR, Programa de Recuperação e Resiliência português, exclusivamente português, para podermos sair desta sucessão de intempéries mais fortes, mais resilientes, recuperados socialmente, recuperados do ponto de vista da dinâmica económica. Luís Montenegro foi ao terreno nesta quinta-feira, aliás tem estado no terreno nos últimos dias, para anunciar desta vez um plano de recuperação e resiliência português para recuperar as infraestruturas danificadas nos últimos dias. Helena Pereira, começo contigo hoje para te perguntar se parece-te bem esta solução do Primeiro-Ministro que resolveu não, pelo menos nesta quinta-feira, prolongar a calamidade, anunciando antes este PTRR. Quer dizer, parece-me bem porque é lógico que tem que haver aqui um esforço reforçado de apoio àquela zona centro e que vai demorar anos até a recuperar totalmente e, portanto, claro que tem que haver esse esforço. Agora, eu acho que este anúncio do Primeiro-Ministro é um belo soundbite, não é? Porque vai haver um PRR português, parece tudo bem, fica no ouvido. Agora, se a gente for esmiuçar aquilo que tem sido a resposta que o Estado está a dar, e o público tem feito isso em alguns trabalhos, verifica-se que há motivos para as pessoas ainda desconfiarem um bocadinho de todos estes anúncios, porque há uma série de coisas que Luís Montenegro anunciou que ainda não existem, que não estão no terreno, e há outras que não são exatamente iguais àquilo que Luís Montenegro anunciou. E só para dar exemplos do outro Conselho de Ministros, já falo também sobre o que aconteceu hoje, posso falar já até. Hoje houve um Conselho de Ministros numa altura em que a situação do país está mais complicada e não houve um comunicado, e o Governo entendeu que não devia se dirigir a explicar as medidas ou a dar uma palavra sobre, por exemplo, o facto do país estar partido ao meio com a história de há uma principal via de ligação interrompida e os impactos que isso tem. Bom, há uma série de coisas. Desde que a Ministra se demitiu, o Primeiro-Ministro não explicou ainda porque é que entendeu que agora era a altura ideal para a Ministra sair. Há uma série de coisas que Luís Montenegro não explica. Há muitas explicações para dar das coisas dos outros anúncios anteriormente. Deixa-me só acrescentar a isso também ao facto de o Governo ter decidido adiar o debate quinzenal, que eu acho que não se percebe porquê também, porque era também um palco ideal para se dirigir também às pessoas, a explicar o que é que está a ser feito, o que é que está atrasado, o que é que afinal vai ser feito diferente. Isto tudo, eu não percebo como é que também é uma decisão por unanimidade, e não percebo como é que os partidos todos concordam que não há condições para se fazer um debate no Parlamento. O Parlamento serve precisamente para estas ocasiões. Mas voltando só ao início, só para explicar 2 ou 3 coisas que eu estava a dizer que o Governo anuncia e que depois não é bem assim. Uma delas nós explicámos ontem, que anunciou um layoff em que o Estado passaria a pagar 100% do salário dos trabalhadores que ficariam em casa, e afinal, passados uns dias, a medida não é bem assim e a pessoa só recebe 2/3. Também houve o anúncio o Primeiro-Ministro tinha anunciado aquele apoio para as famílias em situação de carência, que podiam receber 537 euros por mês, ou 1.075 euros por família, e a Segurança Social depois veio dizer que não, que era 2 IAs por ano, que divididos por 12 meses dava 90 euros, e depois o gabinete do Primeiro-Ministro veio dizer por cima, não é como o Primeiro-Ministro quer, ou como o Primeiro-Ministro anunciou, porque eu acho que depois aqui deve haver depois alguns frições com os ministros setoriais e mesmo com o Ministro das Finanças.
a história dos 10 mil euros dos apoios para reconstruir os telhados das casas, que era só, não era preciso vistoria e era só as pessoas mandarem as fotografias que a CCDR passava o dinheiro. Afinal, não é bem assim. É assim até os 5 mil euros. Dos 5 mil euros aos 10 mil euros é preciso as vistorias e, portanto, só daqui a várias semanas é que as pessoas vão ver o dinheiro. Ou seja, Foi uma trampolinice. Vamos lá usar uma palavra discreta. quer dizer, as coisas não são exatamente como são ditas pelo Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho que como é que depois Vão as pessoas confiar vão no acreditar? De repente vai haver um PRR fantástico quando estas coisas simples, por exemplo, ainda não estão no terreno. Hoje era o bastonário dos advogados, não tinha um artigo no Expresso a dizer que o Governo anunciou, lembram-se, a suspensão dos prazos todos os processos naquela região. Acho que a lei foi aprovada dia 5, ainda não está em vigor. Ele diz, já passaram quase 2 semanas e continuam a correr. Ninguém se apercebe que os prazos continuam a correr, apesar do Primeiro-Ministro ter feito um anúncio. E, portanto, é estas coisas que temos que estar atentos e realmente não se pode só fazer um anúncio bonito ou um soundbite bonito, pronto. E nós aqui no soundbite também servimos para desmontar os Por isso cá soundbites. estamos. Ana Sá Lopes, parece-te bem que nesta quinta-feira o Conselho de Ministros não tem sequer conferência de imprensa, não há respostas aos jornalistas, não há nesta sexta-feira o habitual debate quinzenal que devia ter sido na quarta-feira, e percebe-se o porquê do adiamento até esta sexta-feira. Não sei se percebe tanto o adiamento desta sexta-feira. Exato, podia ser esta sexta perfeitamente. Portanto, Ana, parece que o Primeiro-Ministro está a tentar fugir também aqui a responder a perguntas, porque se calhar também não sabe muito bem respondê-las nesta fase. Acho que, claramente, o Primeiro-Ministro não sabe responder a perguntas nesta fase e não tem respostas para aquilo que a Helena acabou de explicitar com muita clareza. O Primeiro-Ministro não tem respostas, porque senão, obviamente, que teria feito uma conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Não faz nenhum sentido não haver que o país não seja informado, e é para isso que servem as conferências de imprensa, não é para que os jornalistas achem muita graça estar ali a apanhar uma seca 2 horas até que acabe o Conselho de Ministros. Eu já fiz alguns e lembro-me de, às vezes, até ir almoçar a meio. E também o debate parlamentar, também não percebo porque é que se deu, porque é que se fez o cancelamento. Acho que isto está tudo integrado na gestão política calamitosa do Governo, que está longe de se circunscrever à Ministra da Administração Interna que se demitiu. Aqui há uma gestão calamitosa por todos os lados, desde o Primeiro-Ministro que acha que o Mondego nasce em Espanha, até... Enfim, isto é uma anedota, mas ficou com uma anedota destes dias, não é? Quando o Primeiro-Ministro pediu para que Espanha tomasse conta de Mondego. Não é bem assim, pronto, mas eu estou agora... Não, disse que estava articulado com Espanha, na questão também do Mondego, não é? E, portanto, não sei o que é que os espanhóis iam fazer no Mondego, mas... não sei, talvez viessem ajudar, não sei, os espanhóis, viesse uma brigada espanhola para aí dentro, para chegar a Portugal e ajudar com o Mondego, não faço ideia. Também é uma anedota no meio disto tudo, enfim, que há pouca coisa para rir desta calamidade que já se roubou o dique do Mondego. Temos a A1 fechada, não trouxe Coimbra, como é evidente. Olha, eu confesso que é assim, isto mete-nos várias questões relativamente ao clima e aos fenómenos climatéricos e à falta de preparação das nossas cidades e infraestruturas. Tudo isto vai demorar muito tempo a ser resolvido. E depois, hoje, ouvi Pedro Passos Coelho a dizer que o Estado é preciso menos Estado. Ora, o que nós percebemos através destas catástrofes é que é preciso mais Estado. E é preciso mais Estado, e agora vou citar outro militante do PSD que hoje é Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, é preciso mais Estado próximo das pessoas, porque não são aquelas pessoas vindas de Lisboa, entre aspas, que conseguem perceber aquilo em que as populações estão a viver. Pedro Duarte referiu-se claramente à regionalização, embora não queira, mas a estrutura intermédia. E depois,
gozou, e para mim, com muita razão, aquelas pessoas que são contra a regionalização e os comentadores contra a regionalização que estão sentadinhos nos estúdios de televisão de Lisboa e que esta lisboetice contra a regionalização é uma coisa muito grave, porque de certeza que as populações estariam mais bem acompanhadas se houvesse uma estrutura intermédia. E essa estrutura intermédia são as regiões. Não há volta a dar. Chamem-lhe o nome que quiserem, chamem-lhe Alfredo, se quiserem, mas isso é a regionalização. E Pedro Duarte hoje, pronto, faz 100 dias de tomou posse, fez umas declarações muito interessantes e acho que tem toda a razão. A regionalização está na Constituição Portuguesa desde 1976. Deve ser a maior das falhanços da democracia, é a incapacidade. E se calhar agora com o Chega e os tachos e não sei o que, sendo que o Chega arranja tachos para os amigos, como ainda ontem aqui falámos. Mas a regionalização que tornou-se uma espécie de palavra monstruosa. Houve o referendo foi chumbado, em que a regionalização se chumbou, mas realmente a grande tropa anti-regionalização é da elite lisboeta, ponto final. Acabou-se. E enquanto o país continuar a ser gerido apenas pela elite lisboeta e pelos seus pessoas vítimas de síndrome de Estocolmo, que são aqueles que querem ficar iguais aos lisboetas, que é uma coisa também que acontece, há uma síndrome de Estocolmo relativamente ao Terreiro do Paço. Isto vai ser muito prejudicial para as populações, sinceramente. Acho que Pedro Duarte está cheio de razão. E até acho que isso devia-se começar, aliás ele fala nisso, começar a debater já quando é que podemos... É que estruturas intermédias, por exemplo, os governadores civis, Como desapareceram se os Ana governadores Lopes, Luís civis. Montenegro fosse um grande regionalista, que não é. Não é. Se não foi com o Não Rui é. Rio e com António Costa à frente dos dois principais partidos do país, será agora que ainda para mais há um Chega que é contra qualquer criação de tachos, entre aspas. Eu acho que é muito difícil. Tens toda a razão. Eu acho que um dos falhanços de António Costa, que tinha Rui Rio como parceiro possível para conseguir essa coisa, entre os muitos falhanços de António Costa, que obviamente teve os seus sucessos, mas também teve grandes falhanços, é nunca ter avançado com a regionalização. Chamou-lhe uns nomes, arranjou umas coisas, mas nunca realmente o poder político, e o poder político é fundamental para, de facto, para se ter força política. A questão política é fundamental aqui, não é uma questão administrativa. E mesmo as CCDRs são coisas administrativas, não são políticas, não são eleitas, por exemplo. E era preciso haver uma estrutura eleita. Mas pronto, depois deste pequeno comício a favor da regionalização que acabei de fazer, acho que esta história do menos Estado, mais Estado, que se discute muito entre Passos Coelho e a Iniciativa Liberal, vai começar se calhar, a ser menos popular, com a necessidade que o Estado vai ter de acudir a estas populações e às infraestruturas do Estado, porque as estradas não são particulares, não são privadas, não podem estar concessionadas, com certeza, mas é um assunto... E outra coisa, só para acabar, que já falei demais. Também acabou aquela maravilha dos excedentes, lembram-se? Que eram os excedentes orçamentais. Acabaram, não é? Já não há dinheiro. O dinheiro está a acabar para os excedentes. Se é que vamos fazer uma política social-democrata e o Primeiro-Ministro, enfim, prometeu que iria ter uma política social-democrata. Já se percebeu que vai acabar, mas o governo ainda não admitiu isso. O Miranda Sarmento continua a torcer-se todo. Espera. Eu percebo que o Ministro das Finanças se torça todo, porque deveria durar... Vai ser o último, não é? Vai ser o Pode último ser que sempre. venha dinheiro da Europa para ajudar neste estado de calamidade, também que nos possa ajudar na reconstrução deste país. Mas que não foi acionado. Não foi acionado, claro. Não foi acionado. Vamos Não ver. era preciso, não é? Olha, Ana, Vamos mas ver. deixa-me só dizer... Enfim, calamidades em cima de calamidades. Que não sejas a única a defender a regionalização. Eu junto-me a ti nesta causa. Há duas coisas que não são inquestionáveis para mim: a regionalização e um Estado profundamente europeísta que somos, e essas são inquestionáveis. Um beijinho, Beijinho, até amanhã. até amanhã. Até amanhã, beijinho. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira
e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.